Salve, salve, galera! E aí, Rogério, meu querido, reta final. Reta final mesmo. Terceirão aí, galera. Olha só, daqui a pouco vamos fazer prova, não é isso? É isso aí, preparei uma prova top de linha para você. E depois vem Enem, Aí, não é isso? o negócio vai arrochar. Galera, é isso aí, vamos ficar ligados para mais. Rogério, toca aí. Foi muito bom trabalhar com você aí, com vocês, queridos alunos. Estamos na nossa última teleaula e depois é prova e recuperação. Isso mesmo. Não é isso? Muito bem. Então, galera, fica ligado pro assunto muito bacana. Hoje, vocês vão ver agora. Coloca no quadro aí, meu diretor. Vamos lá. Aula 52, Rogério. Olha só o que nós vamos ver aí, ó. 52.1. Projetos ambientais e conservacionistas no Brasil, o sistema complexo do meio ambiente, corredores ecológicos, hotspots e, obviamente, umas questões do Agora Vai Enem, para você detonar quando você for fazer a sua prova, ok? Vamos lá. Nós temos aí uma habilidade que a gente sempre quer que você, querido aluno, consiga alcançar. Nós queremos que você consiga analisar diferentes processos de produção ou circulação de riqueza e suas implicações socioespaciais. Bem, o sistema complexo do meio ambiente é um sistema e, como parte dele, temos os seguintes recursos naturais. A água, vamos começar a rabiscar. A água, o ar, o solo, flora, fauna, espaço e paisagem. Rapaz, isso tudo junto e misturado, obviamente que eles todos juntos vão criar esse sistema, ok? Esse sistema que podemos dizer que ele é complexo, nós podemos dizer que ele é interdependente. Tem água no ar, Rogério? Tem. A umidade. Com certeza. É isso? Tem ar no solo? Temos. Tem, entendeu? Tem flora na água? Temos o ar, precisa da flora? Sim. A flora precisa do ar? Sim. A fauna precisa da flora? Sim. A flora precisa da fauna? Sim. Não é, professor? A flora precisa da fauna? Sim. Um passarinho come umas frutinhas, depois ele vai fazer cocô lá longe, ele está semeando aquela planta para longe. Bem. É o exemplo. E tudo isso no espaço geográfico. E dependendo do lugar, obviamente, cada lugar tem a sua particularidade que vai criar as paisagens. Muito bem. Ok? O capítulo sobre o meio ambiente da Constituição Brasileira de 1988 é considerado um dos mais avançados do mundo. Ele reconhece, galera, o meio ambiente ecologicamente equilibrado como belo uso comum do povo, essencial à qualidade de vida, e estabelece como dever dos governos e da coletividade defendê-los, preservá-lo para as gerações presentes e futuras. Essas gerações presentes e futuras que durante as aulas passadas, certo, professor Jorge? Falamos muito que é a questão da temática do desenvolvimento sustentável. Então, esse ambiente que a gente necessita dele mais do que tudo, esse espaço geográfico, não é só de responsabilidade, como está falando lá no texto, das autoridades públicas, das organizações não governamentais, como as ONGs, né, que é, na verdade, ONGs, e é de nossa responsabilidade, é isso que está falando a Constituição. Exatamente. E
falando de Constituição, a Constituição brasileira, ela, no sentido da preservação do meio ambiente, né? Ela veio como uma força a mais para preservar o meio ambiente no Brasil. A questão do meio ambiente era meio solto no Brasil. Então, a partir de 1988, na Constituição, teve esse artigo especialmente para falar do meio ambiente. E o Constituinte, quando fez a Constituição, ele ainda fez repartindo essa responsabilidade com a sociedade, os estados, os municípios e o governo federal, com que certeza. é também mesmo que União. União. É isso? Muito bem. Beleza, então vamos lá no quadro, meu diretor. Rogério, e o seguinte, Rogério, essa parte da Constituição que fala do meio ambiente, ele veio assim como uma forma de a gente não apenas nos conscientizarmos, mas colocar em prática, porque se tornou lei, a necessidade da gente realmente preservar. Muito bem. Beleza, olha só, as unidades de conservação compõem espaços territoriais, em sua maioria formado por áreas contínuas. Olha só, as unidades de conservação, elas são contínuas, onde tem o objetivo de preservação da fauna, da flora, das belezas naturais e ainda do meio ambiente como um todo, tutelada por legislação específica. Quando você ouvir falar assim, querido aluno, em legislação específica, isso quer dizer que o legislador, Rogério, falou que além da Constituição haverá outras leis mais específicas, onde ela vai desmiuçar sobre aquela unidade de conservação, que cada uma tem peculiaridades. Sim. Então serão leis diferenciadas, dependendo, inclusive, dos estados em que elas forem feitas. Porque as unidades de conservação estão em todos os estados do Brasil. Muito bem. E essas leis, como a gente está falando aí, específica, nem sempre estarão lá presentes na Constituição. Está falando que são leis muitas das vezes elaboradas pelo IBAMA, pelo CONAMA. Então, são esses órgãos que são responsáveis também por essas legislações específicas. Exatamente. Inclusive, já que você tocou no assunto dessas instituições, elas vão fazer resoluções, onde elas vão desmiuçar mais ainda, não é isso? Isso mesmo. A legislação, a gente sabe que é responsabilidade do governo federal. Muito bem. Os nossos deputados federais vão fazer as legislações federais. Exatamente. A nível nacional. Os estaduais vão fazer as legislações para essa unidade de conservação local. Estadual. E ainda tem as dos municípios, que quem vai fazer serão os vereadores. E prefeitos, né? Também. Prefeitos, exatamente. Ok? Vamos lá. Assim, as unidades de conservação, de acordo com Bruck, têm a finalidade de preservar bancos genéticos. Olha só, então quer dizer que ele quer perpetuar espécies da fauna e da flora, com pesquisas que levem à utilização racional, acompanhar o entorno das áreas protegidas, proteger os recursos hídricos, proteger as paisagens de relativa beleza cênica. Olha só, bonito isso, hein? Bonito. É quando você vê realmente aquela paisagem muito bela. Então, a paisagem, como está escrito aqui, ela está dizendo que é uma paisagem bela, porque paisagem não necessariamente é uma coisa bela, né, Rogério? É isso mesmo. Pode ser uma imagem, por exemplo, de um lixão, é uma paisagem. Exato. No entanto, não é bela. Com certeza. Entendeu? Beleza, vamos lá. Conduzir de maneira apropriada a educação ambiental, proporcionar condições para o desenvolvimento de pesquisa e proteger áreas de particulares que tenham relevantes interesses faunísticos e florísticos. Muito bem. Então, as autarquias do Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, ICMBio, foram criadas por leis que estabeleceram suas atribuições, bem como as da ANA, que é a Agência Nacional da Água, e do Serviço Florestal. Então, nós temos essas autarquias que trabalham nessa questão aí das leis, legislações
e também na promoção de campanhas e fiscalização do meio ambiente no Brasil. Você falou uma palavra legal, viu, Rogério? Chega aí, vamos conversar um pouco sobre isso. Você falou que são autarquias. Isso mesmo. Ok? As autarquias, elas são criadas por lei, ok? Ok. Então, olha só, isso aí vai até mesmo para concurso. Muito bem, explica aí, professor. Porque quando se fala em autarquia, instituições autárquicas, ela só pode ser criada por lei. Muito bem. IBAMA foi criada por lei, a ANA criada por lei, ok? O ICMBio criado por leis, ok? Então, são leis que criam as autarquias. Anota isso aí, que isso aí é questão de concurso. Exatamente. Beleza? E vai pipocar de concurso aqui no estado, no nível de Brasil, né, Rogério? Muito bem. Beleza, mas por enquanto vamos focar no Enem, né? No Enem, né? Beleza, garotada? Vamos lá no quadro? Vamos lá. Aí nós temos aqui a áreas públicas sob proteção. Unidades de conservação no país chegam a 150 milhões de hectares. Então, olha só, professor Jorge, esse verdinho mais claro nessa imensidão do território nacional são as unidades de conservação no Brasil. Então, percentual de cada bioma em unidade de conservação. Lá no bioma do Pantanal, nós temos 5% das reservas de unidade de conservação. Pampa, 3%, Mata Atlântica, 9%, no bioma do Cerrado, 8%, Caatinga, 7%, e na Amazônia, 25%. São as áreas de unidade de conservação no Brasil. E interessante, né? Por exemplo, a Mata Atlântica, Rogério, ó, na verdade estão preservando só aquilo que restou dela. A floresta remanescente, né? Exatamente, porque ela praticamente, toda essa região aqui, ó, vou botar aqui com outra cor, né, Rogério? Outra cor, porque aí de repente, professor Jorge, o pessoal fala, poxa, a Mata Atlântica não promove a questão da sustentabilidade. Então aí a gente sabe que tem áreas aí que foram totalmente devastadas, né? Devastadas, exatamente. E a floresta original resta apenas 7% da sua cobertura inicial. Beleza. Então, ó, se 9% dessa Mata Atlântica está preservada através de unidades de conservação, isso quer dizer que ainda pode ser devastada, muito mais. Com certeza. É isso? Muito bem. Beleza. Então, podemos dizer, Rogério, que a Mata Atlântica, ela é preocupante, é um bioma brasileiro mais ameaçado. É isso mesmo. É isso? Olha só como a Amazônia, olha o tamanho da Amazônia e olha o tamanho dessa conservação, 25% dela está preservada. Ok? Mais alguma observação, Rogério? E assim, a gente fala 25 e a gente sabe que a Amazônia é muito grande. É muito grande, parece muito grande. Pouco, né? 25%, se a gente for colocar em cima da Amazônia, acaba sendo pouco, né? A questão da preservação, porque muitas áreas que eram para ser unidade de conservação, hoje já não são áreas de conservação, porque foram invadidas, foram ocupadas. Então, isso acaba sendo o lado triste da história, porque poderia ir na Amazônia ainda muitas áreas ainda ser preservadas. Mas assim, Rogério, a gente diz que é 25%, né? A gente também, por outro lado, pode pensar que é pouco, mas diante da dimensão e do tamanho da Amazônia é muito. Não, com certeza, também. Exatamente. É porque tudo é proporcional. E a Amazônia é um absurdo de grande. Exato. No entanto, 25% do tamanho da dimensão que ela é, 25% vai ser pouco, porque aí vai ter muito lugar disponível para estar sendo desmatado. Exatamente. É isso? Muito bem. Então tem essa questão aí meio que parecendo contraditória, mas não é. É porque a dimensão do tamanho da Amazônia é muito grande, é continental. Com certeza. E aí nós temos aqui, ó, o bioma amazônico, 52%. E a gente tem, ó, unidade de conservação com plano de manejo. Então, nós temos aqui, ó, segundo o ICMBio, são 320 unidades de conservação administrada pelo Instituto Chico Mendes, né, professor Jorge? Dentro da Amazônia, a gente tem 52% com plano de manejo. No bioma Caatinga, a gente tem 42% com plano de manejo. No bioma do Pantanal, 50% com plano de manejo. E no bioma do Pampa, 50% também,
e na Mata Atlântica 60% com plano de manejo. Então, e o marinho costeiro 41% com plano de manejo. Então, nós temos aí 320 unidades administrativas no Brasil, controlada pelo Instituto Chico Mendes, 162 com plano de manejo e 80 com plano de manejo e elaboração. Corredores ecológicos, Rogério, são áreas que unem os fragmentos florestais ou unidades de conservação, separados por interferência humana, como, por exemplo, estradas, a agricultura, a atividade madeireira. Então, são áreas que unem, digamos assim, né, como se fala, fragmentos florestais. Exatamente. Ok? O objetivo do corredor ecológico é permitir o livre deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. Muito bem. Então, por exemplo, a gente tem uma determinada área florestal e, de repente, nessa área florestal é construída uma estrada pavimentada. Então, muitas das vezes, aquela porção da floresta, ela ficou dividida. E isso pode comprometer o quê? Esse desenvolvimento aí dos animais e também dispersão de semente, que pode comprometer até mesmo a questão do equilíbrio ali daquela determinada localidade, ambientalmente falando. E ainda tem outra, né? Que, por exemplo, a gente vê e sabe que milhares de animais são mortos nas rodovias. Exato. Porque aquele animal que vive ali, ele já tem a intuição que já tem... Lá do outro lado, lá está o garapé onde ele bebe a água. Muito bem. Tem o pé de tucumã, que Isso ele vai mesmo. lá roer. Ele conhece, né, o seu espaço geográfico, Exatamente. Né? Ele tem entendimento ali. E muitas das vezes, a partir do momento que, por exemplo, ele constrói um viaduto, uma ponte, compromete o deslocamento de muitas espécies, principalmente as rasteiras, que às vezes não consegue chegar lá no local, como você falou há pouco, né? Que vai ter água, que vai ter o alimento, enfim. Perfeito. E aí pode gerar um desequilíbrio nesse determinado espaço. Beleza, vamos lá no quadro. Continuando. No início da década de 2000, o governo brasileiro começa a lançar mão de uma nova estratégia de proteção ambiental no território nacional, do qual resultou a delimitação de áreas a serem conservadas, ameaças à proteção ambiental. Então, as áreas frente pioneira de colonização. Então, ele começou a delimitar essas áreas conservadas, né, a serem conservadas para poder garantir essa proteção ambiental. Então, nós temos aí no Brasil alguns corredores ecológicos na Amazônia Central, na Amazônia Ocidental também. Aí a gente tem aqui, ó, a área de ecótonos sul-amazônico. Por que seria a área de ecótonos aí? Porque a gente tem aí, ó, essa região onde a gente vai encontrar diferentes tipos de formações vegetais. E nós temos outras, Central da Mata Atlântica e Serra do Mar. Então, essas áreas são muito importantes à preservação. Por que a preservação? Porque, né, professor Jorge, a partir do momento que a gente compromete essas áreas de corredores ecológicos, pode comprometer toda a reprodução daquelas espécies que vivem nessas determinadas localidades. Beleza, vou voltar aqui um pouquinho, Rogério. Ok. Só para mostrar aqui né, que o governo brasileiro começa a lançar mão de uma nova estratégia de proteção. Ou seja, o governo brasileiro está pensando novas alternativas para proteger o meio ambiente. Okay? Justamente. Ou seja, ele vai e fez, né, delimitações de áreas a serem conservadas, que elas, ó, estão ameaçadas em relação à sua proteção ambiental. Com certeza. Ok? E aí a gente tem essa área de ecótono aí no sul da Amazônia, que é muito importante, que a gente vai ter aí a área de encontro, porque ecótonos são a área de encontros entre os biomas. Aí a gente tem o bioma amazônico e ali na Mato Grosso a gente tem o cerrado. Então, por isso que essa área é considerada aí uma área de ecótono lá no sul da Amazônia.
Entre os objetivos da criação de corredores ecológicos pelo governo federal, destacam-se minimizar os efeitos nocivos da fragmentação das áreas remanescentes de biomas, mantendo e recompondo a ligação entre eles. Muito bem. Possibilitar o planejamento integrado das unidades de conservação. Consolidar a ideia de corredores ecológicos como um instrumento para a conservação da biodiversidade na Amazônia e Mata Atlântica. Promover o manuseio sustentável de áreas remanescentes de biomas abrangidos pelo projeto. Se é remanescente, a gente está falando principalmente da Mata Atlântica, né? Muito bem. Hotspot, vamos lá. O que são essas áreas? São áreas com grande biodiversidade, ricas principalmente em espécies endêmicas e que apresentam um alto grau de ameaça. Então, essas espécies endêmicas são espécies específicas dessa determinada área, né, região geográfica. Certo, professor Jorge? Beleza. Vamos lá. Então, quais são os critérios utilizados para definir um hotspot? Primeiro, abrigar pelo menos 1.500 espécies de plantas endêmicas. Segundo, ter perdido mais de 3/4 de sua vegetação original. Então, são critérios aí para poder estabelecer essas áreas de hotspot. Então, primeiro Rogério, aí, ó. 1.500 espécies. Muito bem. Até parece assim, a gente pode dizer assim, parece muito, né? Não, às vezes pode ser considerado até pouco, diante também dos outros animais pequenos, insetos, né? Roedores. Muito bem. É isso? E ter perdido 3/4 de sua vegetação original é muito. É muita vegetação. É muita vegetação. É muita vegetação perdida. É muita Com vegetação. certeza. No Brasil, existem 2 regiões reconhecidas como hotspots. Anotem aí, queridos alunos. Hotspots no Brasil, Cerrado e Mata Atlântica. Muito bem. O lobo-guará, lá no Cerrado, ele está ameaçado de extinção. Não é isso? E sabemos que no Cerrado a gente tem a fronteira agrícola. Muito bem. Então, por isso que se tornou um hotspot. Com certeza. Uma então, das influências. exatamente. Então, Mata Atlântica, desde 1500, quando o Brasil foi descoberto e os portugueses chegaram aqui, a Mata Atlântica vem sofrendo. Está sobrando muito pouco do que ela era no passado. passou por vários ciclos econômicos. Inicialmente aí o pau-brasil, Depois cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, e depois ali na Mata Atlântica, mais na frente, a gente tem o café. Então, aí vem indústria, vem urbanização. Isso. Então, você Pecuária. imagina... Pois é, então são áreas ameaçadas, onde foram bastante devastadas, e aí a gente considera hoje essas áreas como hotspots, que são aqui no Brasil, que existe também no mundo, não só no Brasil. A gente está falando do Brasil, mas existem várias áreas do mundo que são áreas de ponto quente, onde a gente pode encontrar essa devastação dos biomas. Beleza. O Cerrado, né? Existem mais de 11.000 espécies de plantas. Olha só, Rogério, mais de 11.000 espécies de plantas, sendo mais de 4.000 são endêmicas. A fauna também é rica, com cerca de 199 espécies de mamíferos, 837 espécies de aves, 120 espécies de répteis e 150 espécies de anfíbios. Estamos falando do Cerrado. E na Mata Atlântica? Como é que está isso na Mata Atlântica? 20.000 espécies de plantas, sendo 8.000 endêmicas. No que diz respeito às espécies animais, existem aí cerca de 261 espécies de mamíferos, 1.020 espécies de aves, 197 espécies de répteis e 340 de anfíbios. Então, assim, imagine só, né, professor Jorge? Uma área comprometida, devastada, que a gente ainda consegue encontrar essa diversidade biológica dentro dessas áreas. Por isso que elas precisam ir de atenção e foram classificadas como área de risco,
para promover projetos de preservação e recuperação dessas áreas e biomas que foram bastante devastados com o passar da história no Brasil. Certo? Pronto, temos aqui hotspot no mundo. Como falamos para vocês, aqui no Brasil nós temos o Cerrado brasileiro na região centro-oeste do Brasil e temos também a região aí, marca aí, ó, essa parte aqui, ó, que está à beira-mar. Certo, Mata Atlântica. Mata Atlântica. Muito bem. E esse que eu vou pintar agora de azul escuro é o Cerrado brasileiro. Muito bem, aí bastante devastado por esse processo de ocupação. Mas temos várias partes do mundo, né? Uhum. Por exemplo, né, a gente vai encontrar ali na região também da América Central várias áreas, né, que foram também devastadas, comprometidas, por isso que tornaram-se regiões de hotspot no mundo. E a biopirataria, olha só, biopirataria é uma apropriação, exploração e comercialização do patrimônio biológico e dos conhecimentos das populações nativas sobre biodiversidade. Faltou colocar aí que isso é de uma forma errada. Exato. Okay? Fazer isso de uma forma inapropriada. Muito okay? bem, de forma ilegal. Ilegal, né? É crime. Chama-se biopirataria. E essa apropriação, ela pode ser aí de seres vivos, né? Animais e vegetais. Tanto dos animais quanto dos vegetais. Ainda tem outra. Ou de conhecimentos também da população nativa. Isso, que são os povos tradicionais. Os povos tradicionais, principalmente os indígenas. Muito bem. Quando a gente chegou aqui, eles já estavam. Então, o conhecimento dos indígenas é um conhecimento milenar. Com certeza. Okay? E esse conhecimento milenar que contribuiu aí na história do Brasil e de outros países para o desenvolvimento cultural e econômico de grandes civilizações, né, professor Jorge? Uhum. Biopirataria, patente e marca. O cupuaçu, tu gosta de cupuaçu, Rogério? Eu gosto. Olha aí, ó. Suco de cupuaçu, um creme de cupuaçu, hein? Cupuaçu é muito gostoso. E o açaí, tu gosta? Bom demais. Eles já foram alvo de registro irregular. Tem um N a mais aqui, ó. Irregular de patente de marca. Esses meninos ali, ó, que não são nada besta, Rogério. Olha só esses meninos, lá do outro lado do mundo. Lá eles não têm nada a ver com cupuaçu e patentearam o cupuaçu. Só para você ver, hein? O açaí também. Tu acredita nisso? E aí, o que aconteceu? Eles patentearam como sendo deles o cupuaçu, o açaí. Aí, o que aconteceu, Rogério? O Brasil foi lá na OMC. Ele foi e lutou para que o Brasil fosse reconhecido como sendo produtos nativos da Amazônia. E conseguiram reverter essa situação de patente e marca, dizendo que cupuaçu é japonês. O pessoal viu que não tem nada a ver. Vieram, fizeram os estudos, constataram que são frutas nativas da região, andaram pela Amazônia e viu que isso aqui faz parte da nossa cultura, do açaí ali, ó. Exato. Em Porto Velho, em Belém, Manaus, Amapá, Rio Branco, todo mundo gosta de açaí. E aí vem os gringos japoneses dizer que é deles. Absurdo, hein? É um absurdo, nem sequer lá o cupuaçu nasce lá no Japão, não tem nem terra para plantar. E, professor Jorge, deixa eu falar uma observação falando de biopirataria, falar sobre os tráficos de espécies vertebradas terrestres que são traficadas. A gente tem aproximadamente na Terra 31 mil espécies de espécies vertebradas e 5.579 são traficadas. E quem lidera nesse ranking dos tráficos aí de espécies são os mamíferos. Depois vem aves, depois répteis e anfíbios. Beleza? Só uma observação aí
que a gente vê muitas das vezes, geralmente nos telejornais, né? Gaiola, cheio de aves, ou então cobra sendo enviada do Brasil para as outras partes do mundo. Então, são as espécies que são traficadas do Brasil para o mundo. Um dia desse, né, eu já estava assistindo aquele programa, um programa da internet aí, sobre onde os aeroportos que chegam no Brasil, pessoas vai e vem. Aí acharam numa das bagagens de uma pessoa a cabeça de um leão. Meu Deus, o crânio de um leão. E aí foram fazer levantamento e tal, aí, só para vocês terem uma ideia, vindo lá da África. Pensou, cara. Então, é biopirataria, né? Coisa ilegal. Biopirataria, muito bem. E aí o que a pessoa vai ostentar, né? Porque é um animal bonito, né? Claro que a gente quer ver o bicho vivo, né? Com certeza. A caveira, isso aí, foi-se o tempo que isso era alguma prova de alguma coisa. Exato. Isso é prova que você tem uma ideia de devastação. Com certeza, muito bem. De acabar com os animais. Muito bem, isso mesmo. Não é assim que tem que ser pensado, né? Exatamente. Beleza, vamos lá no quadro. Vamos lá, avançar. Já que tu fosse convidado para essa pessoa, é aqui que eu tenho uma cabeça do leão. Tu ia ver essa pessoa com bons olhos? Não. Não, né, pô? Eu também não. Podia ser até meu amigo. Pô, com certeza. Como é que você faz um negócio desse? Olha aí, ó, trilhando rumo ao Enem agora, né? Mais algumas informações para a gente fechar nossa última aula sobre a questão do Enem. E aqui a gente tem o ciclo da água, para a gente poder revisar essa parte desse conteúdo que é importante aí para a questão, né, professor Jorge, da formação de chuvas, como a gente vai ver daqui a pouco, rio voadores, e é muito importante para a vida aqui na Terra. Então, o ciclo da água a gente tem aí, vamos analisar a partir da evaporação, a evaporação de rios, de lagos, dos oceanos, e também, nesse ciclo da água, a gente tem um processo de transpiração. Essa transpiração são dos vegetais, são dos animais, então toda essa água do oceano, do lago, dos vegetais, dos animais, são levadas aí para a atmosfera. E aí o que vai acontecer? Ela será condensada e após a condensação a gente vai ter a precipitação. E essa água da precipitação, ela vai alimentar rios, certo? Ela também passa por algumas áreas que não tem vegetação e acaba erodindo, desgastando. Que é o escoamento dos rios, não é isso? Muito aqui, bem. E aí parte dessa água que cai na terra, ela vai ser infiltrada, vai lá para a região dos lençóis subterrâneos ou lençóis freáticos. Então, esse ciclo da água, ele é muito importante. Lá no Enem, você pode encontrar, ao invés de evaporação, transpiração, uma palavra chamada evapotranspiração, porque refere-se aos dois processos, evaporação e transpiração. Só para lembrar. Então, a partir dessa umidade que é lançada para a atmosfera, professor Jorge, nós teremos a formação dos famosos rios aéreos da Amazônia. Então, a partir de como que eles se formam? Falamos há pouco. Número 1, marca lá o número 1. O calor equatorial vai contribuir para a evaporação da água lá do oceano. Depois, nós temos aí no 2, nuvens, essas nuvens que se formam lá no oceano, avançam trocando umidade com a floresta. E elas recebem mais umidade de onde? Da floresta amazônica. No 3, chegando nos Andes, chuvas formam na cabeceira do Amazonas, que é o rio Amazonas, e aí vai dar precipitação, e o resto dessa umidade vai irrigar o sul e o sudeste do Brasil. Então, um processo que acontece aqui no local, na Amazônia, que leva a chuva, a umidade para a Cordilheira dos Andes e também para a região sul e sudeste do Brasil. Então, aqui a gente tem a informação, ó. Os rios aéreos são destruídos pelo desmatamento, ou seja, no ciclo da água, a gente viu há pouco que a floresta libera umidade para a atmosfera. E essa umidade, que é a partir do processo de transpiração,
é convertido depois na formação de chuvas. Então, se eu desmato, vai comprometer a questão da formação dos rios voadores, né, professor Jorge? É isso aí. Rios aéreos. Olha o tanto de umidade que o rio Amazonas libera aí para a atmosfera. Ó. 17 trilhões de litros por dia. O rio Amazonas, né? Justamente. A Amazônia emite mais água pelo ar do que pelo rio Amazonas. Os rios aéreos, 20 trilhões de litros por dia. A gente tem essa comparação. A Amazônia emite mais água pelo ar do que pelo rio Amazonas. Muito bem. Interessante, né? Então, é muito mais interessante a floresta de pedra, né, professor Jorge? Preservar a floresta. Preservar, muito bem. Cada vez que mata-se uma árvore, é uma torneirinha desse rio aéreo que morre. Com certeza. Beleza. E aí nós temos aqui uma informação sobre o assoreamento. O que é o assoreamento de um rio? Nós temos aí, ó. A água da chuva vai levando a terra solta. A gente está vendo aqui uma área De devastação. que não está preservada. Então, esses detritos são depositados aonde? No leito do rio. E o rio vai sendo soterrado. Com o passar do tempo, ele vai perder profundidade e vai ficar bem superficial. Às vezes pode até desaparecer, dependendo se for numa região de clima semiárido, e desaparecer esse rio porque esse rio recebeu uma grande quantidade de sedimentos, que foi transportado a partir da erosão pluvial, que é a erosão das águas da chuva. Então, o que seria interessante? Ó? As matas ciliares, elas vão impedir o que? Essa entrada, né, de sedimentos, esse depósito de sedimento no leito do rio. Isso, porque as raízes seguram a terra. Muito bem. Não é isso, Rogério? Com certeza. E aí nós temos um ambiente sadio. Sadio, preservado, tudo tranquilo, tudo favorável a partir dessa preservação das áreas que a gente chama de mata ciliar. Beleza, Rogério. Ainda sobre os rios voadores, é interessante frisar que o aluno tem que entender que nós temos milhares e milhares de quilômetros quadrados de floresta amazônica. Exato. E como eu falei anteriormente, cada uma é como se fosse uma bomba d'água, jogando essa água na atmosfera. Exato. Então, imagine a importância desta floresta para mantermos os rios voadores. Sem floresta, Rogério, vai sumir os rios voadores. Quanto mais derrubarem floresta, menor serão esses rios voadores. Com certeza. Esses rios aéreos. Não é isso? E é tão importante porque essas chuvas que chegam lá no sul, no sudeste do Brasil, são importantes para a geração de energia, porque elas vão alimentar os rios que produzem a energia no Brasil. Então, assim, de todas as formas, né, essa questão da conscientização de preservação é só ganho. Certo, professor Jorge? Então, olha só, nossa aula, última aula de conteúdo, daqui a pouco a gente tem a nossa revisão, mas a gente fecha nosso conteúdo. E aí, professor Jorge, quais são as palavras lindas aí que você vai desejar para os nossos alunos? Eu desejo que o nosso querido aluno consiga passar no Enem. Conhecimento ele tem demais. Muito bem. Pegue suas anotações, pegue suas tarefas, reveja, recapture tudo que você tem de todas as disciplinas que você com certeza terá sucesso. E não esqueça, quanto mais intenso é o fogo, mais forte é o aço. Muito bem. O aço é você. Fechou. Top de linha. E depois eu quero só receber essas belas notícias aí. Manda lá depois para nós lá. Professor, arrepiei na prova do Enem, que a gente vai ficar no aguardo. Beleza, galera? Sucesso, que seja tudo maravilhoso. Foi gratificante estar esses momentos, né, professor Jorge, ministrando conteúdo de geografia para o 3º ano. E o nosso desejo é, resumidamente, a palavra sucesso, né? Isso. Daqui a pouco a gente volta para o Muito bem. resumão da aula. É isso aí, galera. Beleza? Valeu. Forte abraço.